Eu vou mostrar aqui dois assuntos. Da muda do limão Tahiti, que eu plantei, até mostrei fazendo uma poda logo de cara para diminuir a altura, para soltar as brotações laterais, brotos produtivos e a floração como está vindo. Outro assunto é de um pé de atemoia que eu tenho aqui, que o clima aqui, eu estou em São Paulo, capital, na verdade assim, é região metropolitana, próximo de capital, né? E não é um clima adequado para atemoia, mas eu vou dizer alguns problemas, o que aconteceu e qual que seria uma provável solução, né? Porque outro dia quase eu cortei o pé, né? Mas eu deixei e eu vou explicar qual que seria o próximo passo. Pezinha aqui, ela tá com algo em torno de 1,20 m de altura aproximadamente, né? E tá assim, ó. Logo na primeira floração, ó, tem mais que vai abrir, né? Mas assim, tá lotado de flor. Tá bem adubado, tá bem preparado o canteiro, a muda foi boa. E pode ver também o galho que estava alto aqui de cara. Se deixasse, ia sair brotação, ia sair galho para cima. Então ele já ia ficar fino e comprido. Não, já tem que abrir a copa, sair as galhadas laterais, que vai ser produtivo. Ó, né? Aqui, ó. Então ela já está pegando o formato que eu quero. Então assim já fica fácil depois, se necessário, fazer algum tipo de poda para continuar conduzindo, né? Mas assim, ó, tá lotado de florzinha. Talvez nem deixe carregar muito, justamente porque seria a primeira carga, né? Então é bom não forçar muito o pé. Mais uma coisa, né? Nos próximos dias, próximas semanas, que não vai um mês, eu estou mudando daqui. Então todas essas frutíferas que eu estou mostrando, o manejo até agora, vai perder a sequência dos vídeos, o que vai acontecer, o que está sendo produzido, né? Então eu vou mudar para o estado de Goiás e essa sequência que eu vou mostrar agora seria o último dessas frutíferas, o que tem que ser feito. Tem um pezinho de atemoia, até eu plantei para teste, que não é uma região recomendado, né? Tá aqui, ó. Então isso aqui, ele aconteceu o seguinte: plantei, desenvolvi um pouquinho. Ano retrasado, eu fiz umas podas de uns galhos compridos. Na hora que eu podei, que veio os brotos novos com o botão floral, assim meio fora de época, veio uma geada forte e queimou tudo. Queimou as brotações, ficou preto, entrou fungo. Então quando acontece isso, nós temos que diminuir esses galhos queimados, porque na hora que bate esse frio intenso, aqui mais ou menos num raio de uns 15, 20, até 30 centímetros muitas vezes, o galho queima, né? Então você tem que cortar embaixo, eliminar para vir a brotação, né? Então foi feito esse processo ano retrasado. Quando chegou ano passado, a mesma coisa, né? Desses galhos curtos, soltou novas brotações com botão floral. Aí aconteceu a mesma coisa, veio duas ondas, uma principal fora de época, que queimou, aconteceu exatamente a mesma coisa. O processo é igual, que ele queima novamente, né? 15, 20, 30 centímetros do galho. Principalmente quando o broto é novo, ele queima 100%. Os galhos mais grossos, ele resiste, né? Aí cortei, podei, encurtei, né? Ainda tem umas pontas queimadas, só que ela não brotou mais. Então eu tive a impressão que ela tinha até morrido. Aí eu pensei em cortar. Outro dia dei uma cutucada aqui na árvore, no galho, né? No tronco principal, dei uma descascadinha. Ela estava viva, mas não tinha um broto sequer. Então deixei para ver o que ia acontecer. Agora, nos últimos 30, 40 dias, soltou essa brotação. Tudo fora de padrão, né? Inclusive nos galhos, nas pontas não saíram. Saíram mais assim no tronco e nos galhos mais atrás, justamente onde está mais verde, que o rastro queimou. Então, aqui o que acontece? Eu não vou estar aqui, infelizmente, para dar sequência. Mas o clima já mostrou que não ajuda, que acontece esses imprevistos, né? Se continuasse aqui, por exemplo, o que eu ia fazer? Não ia mais podar. Deixa ela crescer, desenvolver esses galhos tudo meio fora de padrão. Deixa desenvolver bem. Deixa assim, digamos, amadurecer bem. Na hora que tiver com formato, esse ano inteiro não ia mexer, talvez nem ano que vem, para ela fortalecer bastante. Se ela der assim uma boa recuperada, esses galhos meio fora de padrão, estabelecer e ficar um galho mais grosso, talvez demore 2 anos para acontecer isso, né? Vai tomar um formato bem maior, aí sim eu vou ralear novamente, poda de
de manejo, de condução, pode dizer até de formação, né? Eu vou escolher os galhos produtivos e começar a podar novamente. Seria assim, é que eu não vou estar aqui. Mas nesse estágio que passou 2 anos sendo prejudicado com uma geada que não era esperado, queimou o broto, o botão floral e tive que tirar a parte que queimou, né? Então ela foi reduzindo e quase que morreu. Então eu vou ter que deixar ela fortalecer pelo menos 2 anos para retomar essa ideia. Agora, se depois vai dar certo ou não, pode ser que aconteça a mesma coisa. Mas aqui, se eu mexer, ela morre. Então tem que deixar fortalecer, tomar um vigor, digamos, mais força, para depois pensar dar formato novamente. Falando só da poda, mas obviamente nesse período tem que, né, manter uma cobertura morta bem, tratar bem a planta, né, a terra também, a adubação orgânica é muito importante, pode colocar mineral, fortalecer o máximo possível. Então, eu falei essencialmente questão da poda, mas a parte nutricional da planta, para ter essa boa recuperação, é essencial que esteja bem fortalecido. Mas não vou conseguir dar sequência. Mas de qualquer forma, mesmo fortalecido, pode ser que eu tenha o mesmo problema. Outra coisa, o pessoal sempre me pergunta que adubo deve colocar na frutífera, qual quantidade, né? Então isso aí varia muito. Por exemplo, essa plantinha, esse pé de limão, é pequeno, obviamente a quantidade de adubo é menor. Às vezes o pessoal tem um adubo, um pé de limão adulto, já tem um raio assim de 5 metros quadrados, né? Então a quantidade já é maior. Mas uma coisa básica, serve para todo mundo, é esterco orgânico, né? Então esterco curtido. Isso serve tanto para frutíferas nova ou velha, porque ela recompõe a terra, né? Então, antes de pensar que a planta vai aproveitar, você está recompondo a terra. Então, a terra às vezes tem nutriente, mas não está disponibilizado para a planta. Quando você coloca o esterco, né, essa incorporação, eu faço uma cobertura morta, ela libera, tanto a palavra certa seria mais ou menos técnica dizendo, mas assim, popularmente dizendo, libera os nutrientes, né? Então disponibiliza, além do esterco propriamente, na terra existe nutrientes que o esterco disponibiliza para a planta. Então isso aí é uma coisa certa. Se for falar tecnicamente correto, é fazer análise de solo e ver exatamente que tipo de adubação mineral que a planta está necessitando de acordo com a carência daquela terra, né? Mas como a maioria não faz, eu também aqui em poucas plantas não faço, o que acontece? Esterco, sem dúvida nenhuma. Quando se fala em mineral, quando a planta é pequena, né, primeiro, segundo, terceiro ano, que nem esse limão ou a temoia que eu mostrei, que está em fase de recuperação, pode colocar 10, 10, 10, NPK 10, 10, 10, ou proporcional a isso, porque o nitrogênio é importante para a planta ainda crescer e desenvolver, né? Então, durante uns 3 anos, né, pode ser colocado 10, 10, 10. Passado isso aí, quando a planta já é adulto, que não há necessidade de ficar desenvolvendo o tamanho dela, aí pode mudar para 4, 14, 8. Né? Então, de acordo com o estágio da planta, muda a adubação também, né? Sempre ao redor da copa, debaixo da copa, né? Não adianta espalhar, nem colocar no tronquinho junto, né? Então, ela tem que ser espalhado mais ou menos na sombra da copa, mais ou menos isso. Só que quando a planta fica bem mais adulto, tem um detalhe que ela ultrapassa essa copa, né? Então tem esse detalhezinho. Mas fazendo mais ou menos de acordo com a copa, só que quando a planta fica adulta, obviamente afasta mais do tronco e centraliza mais debaixo da copa e um pouquinho mais se for o caso, né? Então, de acordo com o crescimento, muda onde aduba também. Quando a planta é novinha, mudinha novinha, tá bem, aliás, nem tem copa formada, né? Coloca-se, digamos, algo em torno de 30, 40 centímetros no máximo da distância do tronco, que é o suficiente, que as raízes pequenas que absorve ainda está próximo do tronco. Começa a entrar as particularidades. Então, de acordo com cada tipo de solo que a pessoa tem, se está no local que você tem informação que o solo é mais ácido, uma vez por ano tem que ser feita a calagem antes de começar a adubação, né? E se a muda vai desenvolvendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e ainda não florou, não frutificou, está faltando alguma coisa. Aí normalmente algum tipo de micronutriente costuma ajudar, mas aí já fica assim uma coisa mais específica. Mas 80% dos casos, né, nessa sequência, às vezes calagem, às vezes não precisa, esterco orgânico essencial para todas as fases e adubação mineral em 2 combinações, planta nova, planta velha, 80% dos casos resolve.